E foi justamente examinando esses exemplos que eu acabei notando que a inversão de sujeito e objeto é um dos elementos fundamentais da lógica revolucionária. Então, nós não temos tempo aqui, esse também não é o nosso tema fundamental, para investigar por que isto se disseminou no Ocidente. Mas não digo uma das causas, uma das condições sem as quais isto não poderia jamais ter acontecido é a perda generalizada do senso de imortalidade. Por quê? Se o indivíduo perde o senso de imortalidade, ele perde a medida correta do tempo. Veja, mesmo entre populações religiosas, todo mundo acredita o seguinte: você vai morrer e daí você vai ter uma outra vida. Eu digo, isto é a ideia mais estúpida que alguém pode meter na cabeça. Não pode haver uma outra vida, é a mesma vida. Você já está na mesma vida que você terá na escala de imortalidade. Tanto que, nesses casos registrados de experiência em estado de morte clínica, onde não há atividade cerebral, o indivíduo morto se vê a si mesmo, ele vê as pessoas que estão no recinto junto com ele. Ótimo, então vamos retomar. Então, o que eu estava dizendo é que entre as condições histórico-culturais sem as quais o movimento revolucionário jamais teria podido se expandir como se expandiu, é a perda do senso de imortalidade. Eu não conheço nada no conteúdo dos evangelhos que tenha sido tão sistematicamente esquecido por todos os pregadores católicos, protestantes, ortodoxos, etc., do que aquele que é provavelmente o mais importante e o mais urgente de tudo o que Jesus Cristo falou quando passou pela terra, que é: vós sois deuses. Vocês já ouviram algum padre dizer isso no sermão? Não. Ouviu um pastor protestante dizer isso? Não. Todos eles esquecem. Esta é a mensagem mais importante que Jesus Cristo nos passou. Porque não diz respeito àquilo que nós devemos fazer, não diz respeito à nossa conduta moral, mas diz respeito à nossa própria consistência ontológica. Ele está nos dizendo o que nós verdadeiramente somos. Eu tenho a impressão que depois dos exemplos que eu dei nas últimas aulas, ninguém mais vai questionar a questão da imortalidade. A convicção absoluta de que a consciência humana persiste após a morte física, eu creio que é um ponto definitivamente comprovado. Isso não prova, vamos dizer, a imortalidade eterna, mas prova que a mortalidade é uma ilusão. Mesmo que você durasse 5 minutos depois de morto, sua consciência permanece, mesmo que permanecesse 5 minutos, isso já prova que a consciência não depende do corpo. Quer dizer, a independência de consciência e corpo, a soberania da consciência para além do corpo físico, é uma coisa que está definitivamente comprovada, e quem quer que negue é um charlatão. Isso já foi comprovado tantas vezes, que o simples fato disto não ser permanentemente repetido em todas as igrejas do mundo, em todos os púlpitos do mundo e em todas as escolas do mundo, já é um escândalo. Acontece que é somente a consciência de imortalidade que pode nos dar a escala de tempo real na qual os acontecimentos terrestres podem ser medidos. Então, se um único indivíduo tivesse a imortalidade, ou seja, a partir do instante em que ele nasceu, em que ele foi concebido, foi concebido, ele já tem a vida eterna a partir dali, isso significa que a duração de uma única alma humana é maior do que a duração da história terrestre inteira. E tudo o que sucedeu na Terra
todo o processo mundial das civilizações, do nascimento, crescimento, degenerescência e morte dos impérios, será, para essa alma imortal, apenas uma percepção instantânea. Uma única alma imortal é maior do que o processo histórico terrestre inteiro. Maior porque o abarca. A partir da hora que você perde esta escala, a história terrestre cresce desmesuradamente e passa a ser a única dimensão possível da existência. Ora, mas existe história terrestre? Existe uma unidade da história terrestre? Não existe nenhuma, isto é um mito. Você vê civilizações inteiras que cresceram sem ter o menor contato com uma outra. Processo totalmente independente e inconexo. Você vê civilizações que começam e de repente acabam. Aquilo que Spengler chamava de pseudomorfose. Começa a formar uma cultura aqui e de repente aquilo pifa. E desaparece, é totalmente engolido por uma outra civilização e nunca mais se ouve falar daquilo. O número de línguas extintas que existe, línguas que as pessoas sabem que existiram, mas que elas não conseguem decifrar. Por exemplo, os índios daqui da América Latina, incas e astecas, eles tinham um dicionário, um vocabulário escrito com barbantezinhos. Colocavam os nozinhos no barbante. Sabe-se que isso é uma linguagem, nunca ninguém conseguiu decifrar. Então dizendo, não, era um povo sem alfabeto. Falaram, não sabemos. Eles tinham alfabeto. Esses nozinhos nos barbantes eram como se fosse o nosso código de barras. Leia um livro da Alexander Marshak, The Roots of Civilization. Você vai ver lá. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, nunca ninguém decifrou isto. Não sabemos do que eles estavam falando. Como é que você vai falar de história humana como Hegel? Quer dizer, um indivíduo que está na sua existência terrestre, sem ter a perspectiva da sua imortalidade, ou seja, ele não está falando como alma imortal, mas está falando apenas como um indivíduo, um filósofo que viveu numa certa época, ele não pode ter essa visão abrangente, mas ele a terá. Tão logo ele se desvencilhe do seu corpo material, ele terá esta visão se ele quiser. Então, Hegel, toda a filosofia de Hegel é um fingimento de imortalidade. Ele finge que ele está falando do ponto de vista de Deus. Nós não podemos falar as coisas do ponto de vista de Deus, mas podemos falar do ponto de vista da nossa própria imortalidade, tão logo adquiramos este senso da imortalidade, que é a coisa mais importante, que é a mensagem central de Jesus Cristo para nós. Vós sois deuses. Vocês acham que ele estava brincando? Usando figura de linguagem? Jesus Cristo não faz isso. Tudo que ele disse é mortalmente sério. Então, quando eu li isso, a primeira vez eu não percebi nada, a segunda eu não percebi nada, um dia eu percebi, epa, pera, está falando comigo? Ele não está falando comigo como se eu fosse um bichinho. Ele não está sequer me prometendo outra vida, ele está dizendo que eu já tenho, que ele já me deu. Eu não posso pedir para ele uma coisa que ele já me deu. Então, o que ele está dizendo é que pouco importando qual seja o seu destino post-mortem, o seu destino extraterrestre, quer você vá para o inferno, para o purgatório ou para o paraíso, você é imortal. Por quê? As alegrias do paraíso continuarão para sempre e as penas do inferno também. Então ele pode te dar o inferno ou pode te dar o céu, mas a imortalidade ele já deu. Por que isto não é repetido, se isto é o principal? Você falar com um bichinho terrestre e dizer que ele tem a possibilidade de ter outra vida, tal, é colocá-lo fora da realidade. É induzi-lo à ilusão de que essa história terrestre existe e forma uma totalidade, quando ela não forma totalidade nenhuma. Isso aqui é um caos.
Nós podemos acompanhar alguns processos históricos que têm alguma continuidade, mas eles começam aqui e terminam ali, e a história continua em outro lugar, seguindo uma linha totalmente independente. Isso quer dizer que esta dimensão chamada história da humanidade só existe na cabeça de historiador. Este é um ente de razão, não é um ente verdadeiro. Mas a nossa imortalidade, esta sim, é um ente verdadeiro. Nós somos substâncias dotadas de imortalidade. Não somos eternos, por quê? Porque não existimos desde sempre. Passamos a existir, tá certo? Então, a partir do momento em que se perde de vista o senso da imortalidade, é quase inevitável que a dimensão da história terrestre adquira uma realidade fictícia, mas convincente, e que se aposte tudo, daí para diante, no curso da história. O curso da história que vai nos atender às nossas promessas. Digo, olha, mas você quer uma coisa... Vamos supor que fosse possível criar um paraíso na Terra mediante a ação. Você imagina que injustiça teria sido isso para com todas as gerações anteriores? Quer dizer, todos aqueles que viveram na fome, na miséria, na perseguição, na dor, no abandono, no sofrimento, esses teriam sido relegados para o inferno para sempre. E aquela geração última, que teve os benefícios do paraíso terrestre, desfrutaria de todos os benefícios em cima da miséria de todos os seus antepassados. Ou seja, se fosse possível organizar a justiça terrestre, ela seria a coisa mais injusta que já existiu no mundo. Então, esse é um dos motivos pelos quais a revolução não pode se realizar. Ela só pode empurrar com a barriga. A revolução é, por natureza, a promessa autoadiável. Então, qualquer proposta específica que seja apresentada por grupos que acreditam na promessa autoadiável, ela deve ser rejeitada não porque ela seja má, mas porque os seus porta-vozes são maus. Então é por isso que eu digo, combater o movimento revolucionário não é combater ideias e não é combater propostas políticas, é combater pessoas. Pessoas más. Pessoas que se arrogam uma autoridade que não tem. Pessoas que querem fazer de nós os instrumentos para a realização de uma coisa que ele sabe que não pode realizar. Pessoas de verdade sendo esmagadas, torturadas e mortas por uma quimera que sabe que é quimera, meu Deus do céu. Então, a proposta revolucionária ela é demoníaca em si. E ela não pode ser combatida nem aos pedaços. Se o sujeito disser, estou aqui promovendo uma campanha contra o casamento gay, ou uma campanha contra os impostos, ou uma campanha contra o Obama, eu digo, você está errado, meu filho. Porque você está combatendo pontos específicos. Se você adere a um ponto específico ou o combate, você está errado nos dois casos. Porque toda e qualquer proposta política, social, cultural, pode ter seu lado bom e seu lado mau. O problema não é a proposta, o problema é quem está por trás dela. O problema é quem vai ganhar poder com ela. Então, o movimento revolucionário tem que ser rejeitado in totum. Tá certo? Ele tem que ser extirpado da história. Note bem, a extinção do movimento revolucionário não é a proposta positiva. É apenas a proposta negativa. É mais ou menos assim como, por exemplo, você vê o sujeito tentando estuprar uma menina de 3 anos, você vai lá e impede que ele faça isso. Você não tem nenhuma proposta positiva. Você está apenas impedindo que um mal se consume. No presente momento, qualquer proposta positiva que você apresente, toda e qualquer proposta,
por mais conservador ou liberal que pareça, pode ser aproveitada pelo movimento revolucionário, como de fato é. Não há nada que o movimento revolucionário não combata hoje que ele não possa apoiar amanhã. Porque o problema para ele não é o conteúdo das propostas, mas o seu encaixe dentro do movimento. Estão compreendendo como é que funciona o negócio? Então, o movimento revolucionário só será extinto se, primeiro, as pessoas tomarem consciência de que ele existe e de que ele é o mal. E, segundo, as pessoas tomarem consciência de imortalidade para saber qual é a verdadeira escala da história humana. Porque se você não tem a escala verdadeira, como é que você vai denunciar a falsa? Você não tem um terreno onde se apoiar. Está entendendo? Quer dizer, se você é contra este ou aquele ponto da mentalidade revolucionária, mas a sua escala de tempo é a do movimento revolucionário, você está servindo a ele. Então, isto aqui é uma coisa que vocês vão ter que entender. Porque toda e qualquer atividade intelectual que não venha com a clara consciência desses pontos, ela servirá ao movimento revolucionário. Pode se opor a ele num ponto ou no outro, mas entra dentro da escala histórica. Então, o que você tem a opor ao movimento revolucionário? É dizer, olha, eu não sou um momento da consciência histórica. Eu não sou um momento do plano revolucionário, como é que se diz, do sonho revolucionário. Eu sou um Deus. Quem disse? Jesus Cristo disse. Eu sou uma alma imortal, eu duro mais do que tudo isso. Todo esse sua maravilhosa mutação histórica, para mim é um piscar de olhos. É um, como é que se diz? É um momento. É assim, aquele mosquitinho batendo asa, tá certo? É a vida do mosquito, 24 horas. Então, nós desprezamos o seu movimento revolucionário, porque ele é mesquinho, ele tem uma visão pequena das coisas. Ele finge grandeza, tá certo? Depois de já ter descido na escala, assim, abaixo de mosquito. Quer dizer, vocês rejeitam a sua condição de Deus e querem que eu me integre nesse pseudo-Deus chamado história, chamado processo histórico, nessa porcaria que não existe, que é um ídolo nem de pé de barro, ele é inteirinho de barro. É isto que nós temos que ter consciência. Então, o problema não é, Beto Moraes, do que os revolucionários possam fazer contra nós. O problema é o que nós podemos fazer contra nós. Se não tivermos a consciência clara de que tudo que nós estamos fazendo é um confronto entre eternidade e pseudo-eternidade. Se não tiver isto, tu não vai conseguir fazer nada. Agora, se você compreender isso claramente, o desprezo que você vai ter por essa gente é tão grande, tão grande, tão grande, que você evitará o pior dos erros, tá certo? O mais letal dos erros, tanto na vida intelectual, quanto na vida política, quanto na sua própria vida pessoal. O erro é o seguinte: você vê que os revolucionários, eles não hesitam em cometer, em nome da sua revolução, explicitamente ou implicitamente, toda sorte de transgressões. E não só cometem as transgressões, como as exibem. Por exemplo, agora está o MST, invade terra, toca fogo em tudo, não obedece a sentença de reintegração de posse e ainda pega dinheiro do governo sem existir como entidade legal. Então, corpo de transgressões. Por que eles fazem isso? Eles não poderiam obter tudo de uma maneira mais simples, por exemplo, registrando-se e reivindicando verbas do governo. Por que fazem questão de fazer a coisa fora da lei? É porque isso lhes dá autoridade. Na Idade Média existia um negócio chamado ordalho. Ordalho é o seguinte:
É um duelo no qual o vencedor, não é porque ele venceu que a tese dele fica comprovada. Ninguém acreditava, evidentemente, que pelo simples fato de você conseguir vencer o seu adversário, você provou que tinha razão. Mas o adversário podia desafiar você para isto. A vitória não era uma prova, mas a disposição de lutar e morrer era uma prova. Se desafiado, vamos supor, por exemplo, você tem dois partidos lutando, um partido é a favor de um papa, o outro é a favor do antipapa, então você não sabe o que é o papa, o que é o antipapa, então um cavaleiro adepto de um dos papas desafia você para um duelo. E você diz, não, eu não vou duelar, porque isso é derramamento de sangue. Mas se você quiser, eu apresento todas as minhas razões, eu argumento com você. Ele ia rir na sua cara e ia considerar aquilo uma prova imediata de que você estava mentindo. Por quê? Se você faz questão de apresentar a sua tese, de defender a sua causa, exclusivamente dentro das vias normais e admitidas, você está provando lealdade ao sistema e não a veracidade da sua tese. Você está colocando o sistema presente, que é o sistema que inclusive privilegia o outro lado, como algo mais valioso do que a sua tese. Então eu digo, qualquer causa que não possa ser defendida mediante transgressão não vale nada. Vocês entendem por que no meu programa eu xingo as pessoas? Porque se a minha causa não vale nem o suficiente para eu cometer uma impolidez, então ela não vale nada. Isto aí, o pessoal revolucionário sabe disso desde que existe a revolução. E o pessoal conservador, religioso, etc., não sabe. Então, quer dizer, veja, por que no Concílio Vaticano II, quando aqueles camaradas obviamente comprometidos com a causa comunista e alguns até com organizações satanistas comprovadamente, o cardeal Suenes da Suécia, hoje você sabe que participava de rito satânico, meu Deus do céu. Por que quando esses óbvios comunistas e satanistas apresentavam aquelas reformas assintosas, que eram para desmoralizar a própria igreja, por que o outro lado não reagia? Porque respeitava a ordem. E a ordem naquele momento estava favorecendo quem? Quem tinha mais iniciativa. Então, por exemplo, quando o cardeal Ottaviani fez o seu exame perfeito, maravilhoso, irrespondível do novo ritual da missa, provando que ali tinha pelo menos 20 heresias no meio. Deram 10 minutos para ele falar e depois desligaram o microfone. E ele baixou a cabeça. Ao fazer isto, o que ele provou? Ele provou que ele estava escandalizado com o novo rito da missa, mas que ele respeitava mais a ordem no recinto conciliar do que a missa de São Pio X. São Pio V. Então ele deu a vitória. Não por intenção, é claro, mas simplesmente por não compreender do que se tratava. Eu lhes digo o que era preciso fazer. Era preciso subir ao trono papal e dar 2 tapas na cara de Paulo VI. Inimigos da igreja já fizeram isso uma vez. Dar 2 tapas na cara do Papa, o Papa morreu 15 dias depois. Morrendo de raiva sem poder fazer nada. Era isto que esse homem merecia. Se fizesse isto, você teria feito uma enorme transgressão. Mas você diria, a igreja eterna é infinitamente mais respeitável do que você. Eu não vou respeitar você, porque se eu respeitar você, eu estou desrespeitando a igreja. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Era muito simples fazer isso. Para impor
as suas propostas, que eram nitidamente revolucionárias. Por quê? Porque elas visavam justamente a criar a situação caótica que veio depois e dar, portanto, motivo a novas exigências revolucionárias que não vão terminar nunca. Esse lado cometeu todas as transgressões para impedir. Roubou papéis, impediu gente de falar, tá certo? Ou seja, transgrediu todas as regras do concílio. E o lado conservador não transgrediu nenhuma. Então, as regras do concílio estavam acima dos valores que eles estavam defendendo. Estava acima da própria igreja, estava acima da própria palavra de Jesus Cristo. Então, todos traíram. Uns traíram por consciência e outros traíram porque não tiveram a coragem de transgredir os mandamentos de polidez, as regras burocráticas, para defender o que era sagrado. Este é o problema com todos os conservadores e liberais do mundo. Então, da minha parte, eu já decidi o seguinte: eu não vou respeitar regra nenhuma. Sobretudo as regras de polidez. Eu só não vou transgredir as regras que eu não tenho a força para transgredir. Que estejam muito acima da minha capacidade. Mas aquelas que for preciso transgredir, eu tenho a obrigação de transgredir. Por que eu devo chamar um político ladrão, corrupto, mentiroso, vagabundo de excelência? Você pode chamar de excelência, mas sempre acrescentando: eu me refiro à excelência do seu cargo e não da sua pessoa, que não vale nada. É só acrescentar isto. Eu já dei o exemplo quando eu estava debatendo com 2 senadores petistas na TV Gaúcha, e eu falei lá umas coisas do Olívio Dutra. E eles disseram: mas o senhor está desrespeitando o nosso governador. A minha resposta é muito simples: mas eu não o respeito mesmo. Porque eu não posso respeitar a ele e a mim mesmo ao mesmo tempo. Eu não consigo. Porque o homem deu uma entrevista dizendo que aos 20 anos de idade ele era campeão de masturbação. Se ele fosse campeão de masturbação aos 13 ou 14 e contasse isso assim, como quem está rindo da sua estupidez de juventude, fala: não, você vê, eu era tão idiota que fazia campeonato de masturbação com os moleques, que nem aqueles do filme Amarcord, os meninos lá dentro do carro, que era meio de 11, 12 anos. Eu falei: tudo bem, então você está comentando a sua ingenuidade juvenil. Mas não, ele estava se gabando. Ele tinha orgulho daquilo. Eu digo: e vocês põem esse cara no governo e querem que eu respeite? Mas não vou respeitar nunca na minha vida. Nunca, porque isto é a antítese, a negação do conceito mesmo de respeito. Então, o perigo que nós corremos não é desse pessoal fazer alguma coisa contra nós. Eles não vão fazer nada. O perigo é a gente cair na conversa deles. E achar que estamos fazendo coisa maravilhosa porque aqui nós estamos fazendo, sei lá, uma campanha contra o aborto, contra o casamento gay, não sei o quê. E continua seguindo a regra do jogo que eles mesmos já transgrediram milhões de vezes. Então você está provando que a regra do jogo para você está acima do valor que você defende. Agora, se você é cristão, meu filho, não tem no mundo decreto administrativo que esteja acima da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E você tem que provar isso para as pessoas, senão você nunca terá autoridade para falar. Nunca terá força. Então, as transgressões que o movimento revolucionário comete umas atrás das outras não visam obter este ou aquele resultado. Por exemplo, o Vittorio Mattia, no livro dele, La Speranza nella Rivoluzione, ele diz: você quer uma coisa mais inútil do que greve estudantil? A coisa mais fácil do mundo é você parar uma universidade. A universidade ela já tende por si mesma a não funcionar. Tá certo? Então, por que eles fazem isso? Tem vários motivos, o primeiro dos quais é este: a afirmação da sua autoridade. Nós acreditamos tanto naquilo que nós estamos falando que nós cometemos até transgressões. Nenhuma regra é superior
à nossa crença. É isto que vocês têm que fazer. Porém, para fazer isto, precisa usar a cabeça. Então, nós temos que inaugurar uma modalidade de vida intelectual que seja, pelo seu conteúdo, muito superior ao que esse pessoal está fazendo. Que seja, pelo seu horizonte de visão, infinitamente mais amplo do que a deles. Tá certo? E que seja, na sua modalidade de expressão, carregada de desprezo e de falta de respeito por tudo quanto não merece respeito. Se nós fizermos isso, nós estaremos inaugurando não somente uma nova possibilidade no próprio Brasil, mas estamos dando uma contribuição ao mundo. Porque disso aqui ninguém sabe, meu filho. Então, o próprio Vittorio Mathieu, que dá muitas dessas sugestões, eu li o livro dele e falei, mas ele percebeu tanta coisa, por que que ele não chegou a pegar mesmo o negócio da mentalidade revolucionária neste sentido? Ele não pegou porque ele usou o método de Hegel, que Hegel criou na fenomenologia do espírito, que é a de você tentar captar o significado histórico objetivo dos vários acontecimentos. Digo, ora, significado histórico objetivo só Deus sabe. E supõe, você captar o significado histórico objetivo do que quer que seja, supõe que a história acabou e que você está vendo o conjunto. Por quê? É claro que acontecimentos novos podem mudar retroativamente o peso deste ou daquele elemento na balança. Coisas que lhe parecem muito importantes, amanhã ou depois podem se mostrar irrelevantes. Então, graças a ter escolhido este método, que tem lá a sua dignidade intelectual, não nego que seja uma grande realização de Hegel, então ele chega a captar muita coisa do pensamento revolucionário. Mas, no fim, ele tem uma atitude de respeito pela mentalidade revolucionária, que é a coisa mais desprezível que o ser humano já criou. Nada. Os piores crimes, delitos, pecados, tudo que se fez em Sodoma e Gomorra é porcaria perto do que a mentalidade revolucionária tem feito. É só somar o número de mortos, você vai falar, não tem desculpa. Agora, na hora que eles aceitam matar 200 ou 300 milhões de pessoas, o que eles estão provando? Que a ideia deles é superior à própria existência física da humanidade. E isso dá um prestígio desgraçado. Então, é a autoridade do louco. É a autoridade do sociopata, que não tem medida para a sua capacidade de mentir, de transgredir, etc., etc., e por isso mesmo se impõe aos outros. Porém, eu vou lhes contar uma cena que eu vi num hospital psiquiátrico. Não sei se já contei isso aqui para vocês. Acho que contei na aula passada. O sujeito que chegou, um novo interno chegou, quebrou uma garrafa, um olhar ameaçador, disse, quem vai entrar? Todo mundo ficou apavorado. Daqui a pouco veio um médico de 1,20 m, uma injeção na mão, e disse, não faça isso, meu filho, senão a gente fica com medo. Vira a bundinha aí. Virou. O cara dormiu. É assim que tem que tratar essa gente.